Meus queridos, como mencionei, hoje nós estamos iniciando uma nova série intitulada Fé e Trabalho. Essa série é baseada no livro do Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, e hoje, propriamente, nós vamos estudar exatamente esse tema, como integrar fé e trabalho. Uma coisa importante para os irmãos entenderem sobre esta série, que essa série não é semelhante às demais séries que nós fazemos, expositivas. Essa é uma série temática. Nós vamos usar alguns textos, eu vou explicar algumas coisas desses textos, mas o meu intuito é tirar princípios desses textos em relação ao tema que nós estamos estudando, fé e trabalho. Então é uma série diferente, nós não vamos estudar sequencialmente, vamos para Gênesis 4, depois para Gênesis 5, depois para Gênesis 6, não. Nós vamos estudar alguns textos diferentes nas Escrituras Sagradas, com o intuito de entender e tirar as implicações deste tema, beleza? Então abra aí sua Bíblia, vamos para Gênesis 4, vamos ler os 7 primeiros versículos, como integrar fé e trabalho. Gênesis 4, 1 a 7. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender essa temática e nos ajude a aplicar esses princípios que iremos aprender hoje no nosso trabalho. Em nome de Jesus oramos e te louvamos. Amém. Bom, meus irmãos, nós ao longo dessa série vamos estudar alguns princípios que estão nesse livro do Tim Keller. Inclusive recomendo muitíssimo a leitura deste livro. Você pode ler, esse livro é um livro da Vida Nova. Se você quiser comprar ele de maneira física, você pode comprar, mas também há as versões digitais dele, inclusive em audiobook lá na plataforma Pilgrim. Depois vocês pesquisam. Pilgrim é uma plataforma, tipo uma Netflix de livros. Lá você encontra diversos livros cristãos excelentes e você paga por mês. E esse livro aqui, Como Integrar a Fé e Trabalho, o Tim Keller ele escreve alguns princípios nos quais eles colocam em prática na igreja na qual o Tim Keller plantou, a igreja Redeemer, que tem um ministério específico sobre isso, integração de fé e trabalho. E uma frase que ele nos traz é essa daqui. Nós vamos começar hoje e terminar hoje com essa frase: o trabalho não é apenas algo que fazemos para ganhar a vida, é uma maneira de servir a Deus através do serviço aos outros. O trabalho não é apenas algo que fazemos para ganhar a vida, é uma maneira de servir a Deus através do serviço dos outros. Algumas coisas importantes antes de chegarmos no capítulo 4 de Gênesis e que nós precisamos entender. A primeira coisa é essa, que o trabalho foi instituído por Deus. Essa é uma verdade bíblica. Existe um erro, e às vezes nós pastores somos culpados também por este erro, de enfatizarmos a dureza do trabalho em Gênesis 3 e conectarmos o trabalho com a queda, como se o trabalho fosse culpa da queda do ser humano, mas isso não é verdade.
A verdade é que o trabalho está antes da queda. Antes da queda não haveria enfado, não haveria cansaço, mas o homem teria que trabalhar. Isso está, por exemplo, no versículo que é tema da nossa série. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso está lá em Gênesis capítulo 2. E a história de Gênesis capítulo 2 é muito bonita. Nós já tivemos uma série onde nós trabalhamos a vida no jardim e a criação do homem, a criação da mulher. E nessa série eu destaquei essa ênfase do cultivar e guardar. Gênesis capítulo 1, nós temos um resumão da criação. Em 6 dias Deus criou todas as coisas, no 7º dia Deus descansou. Gênesis capítulo 2, então nós temos ali a especificação do que aconteceu nesse 6º dia, quando o homem é criado. E a história é muito bonita. No início de Gênesis capítulo 2, depois de falar que Deus descansou, é dito que Deus plantou, e claro, está voltando para o 6º dia, não mais o 7, que Deus plantou um jardim lindíssimo, e colocou rios e todas essas coisas lindas da criação de Deus. E surge uma pergunta, fica uma pergunta no ar no início do capítulo 2, quem vai cuidar dessas coisas? Quem vai cuidar da criação? E o texto responde, ora, o Deus ainda não havia criado o homem para cuidar. Então Deus formou o homem do pó da terra. Deus cria o homem da própria matéria de toda a criação para que ele pudesse cuidar da criação. Deus não designou anjos para cuidar dessa criação material. Deus designou o próprio homem, criando-o como um ser material do pó da terra, para criar de toda a criação. E por isso nós cristãos não acreditamos que a matéria é má. Se você tem essa concepção, isso vem de Platão, não do cristianismo. Nós acreditamos que tudo que Deus criou é bom, inclusive a matéria. Claro que acreditamos também que o pecado corrompeu todas as coisas e a criação geme esperando a redenção. Mas nos novos céus e na nova terra tudo será perfeito. Então Deus cria o homem do jardim, cria o homem da terra e o coloca no jardim. Para quê? Para o cultivar e o guardar. Isso é trabalho. E o que é legal, porque do termo cultivar é trabalhar, para fazer com que as coisas cresçam. Nutrir, cultivar, cuidar, construir, orientar e governar. Do termo cultivar surge uma palavra que nós utilizamos muito, cultura. O que é cultura? Cultivar. Tanto que na roça nós chamamos plantações de cultura. Que cultura você planta? Eu planto cultura do milho, da soja, não é assim? E cultura é o que nós fazemos. Cultura advém do trabalho do homem. Claro que cultura não é só plantar e colher. Cultura vai muito além, tudo é cultura. Está vendo esse púlpito lindo que foi nos presenteado pelo nosso irmão Claro e pela nossa irmã Maria? Isso é cultura. Toda a forma de se fazer isso daqui, existe arte. Existe criatividade de pegar madeira e unir, pegar outros materiais e unir esses materiais de tal maneira que se transforme em algo. Entenderam? Isso é cultura. Nós estamos fazendo cultura. Nós estamos fazendo o quê? Nutrindo, cultivando, cuidando, construindo, orientando, governando. E isso não somente em coisas, por exemplo, como madeira, mas também em qualquer coisa que fizermos. Quando na cozinha fazemos uma pamonha deliciosa, e o goianiense sabe fazer uma pamonha boa, isso é cultura. Colocando sabor nas coisas. Pega o milho lá da roça, traz ele, rala, vocês vão saber se eu sei ou não fazer uma pamonha. Rala, cozinha, coloca sal, antes de cozinhar, né? Coloca linguiça caseira, coloca queijo e vira essa pamonha deliciosa. Depois todo mundo vai querer pamonha, ainda mais nesse frio. Isso é cultura. Nós fomos chamados para fazer isso. E também fomos chamados para guardar. Guardar, por outro lado, é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Guardar tem a ver com defender, com proteger, com vigiar, com cuidar e manter. Todo o trabalho dos seres humanos tem a ver tanto com o cultivar como com o guardar. Há trabalhos que a maior ênfase é no guardar, por exemplo, de um guarda, de um policial. E há trabalhos que a ênfase maior é cultivar. Até mesmo um professor que cultiva a sabedoria da criança e traz o entendimento para ela.
Olha que legal, tudo tem a ver com esses dois termos. Agora, uma ênfase que nós precisamos sempre ter em nossa mente é essa: Deus trabalha. Deus criou o trabalho antes da queda, então nós temos o trabalho tem que ter uma importância muito grande para nós. E antes da queda, Deus deu a ordem para nós trabalharmos 6 dias e descansar em um, e não o contrário, descansar 6 dias e trabalhar em um. Então o trabalho ocupa a maior parte da nossa semana, e Deus trabalha. Deus trabalhou na criação, Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, isto é trabalho. E nós precisamos entender que trabalho, ou trabalhar, é uma expressão da imagem de Deus em nós. Por isso que nos traz tanta alegria quando trabalhamos naquelas coisas que nós gostamos, porque é uma expressão da imagem de Deus em nós. Nós carregamos isso. Em Isaías 64:4, um texto que eu trouxe na última série, na última oportunidade que falei aos irmãos, é dito que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha. Deus trabalha. Por quê? Para aqueles que nele espera. Deus trabalha por nós, Deus trabalha para nós, Deus trabalha. O nosso Senhor Jesus Cristo também fala isso lá em João 5,17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lá em Isaías 53, 10 a 12, nós lemos que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, aquilo foi um trabalho, porque foi dedicado à glória de Deus. Deus trabalha por nós. Que infinita graça. Isso deve mudar totalmente a nossa concepção do que é trabalho. Entender que Deus trabalha, entender que a obra redentiva de Cristo é um trabalho de Deus para nós, ou por nós, e entender que nós espelhamos a imagem de Deus quando nos dedicamos com excelência nos nossos trabalhos. Uau! Então eu tenho que encarar o trabalho de maneira diferente, porque a própria Escritura Sagrada nos diz: nós somos o quê? Feituras dele. Amém? Fomos feitos à semelhança dele. Somos uma nova criação em Cristo Jesus. Você já creu em Cristo? Então você está sendo criado em Cristo Jesus para as boas obras. Claro, boas obras aqui apontam para as obras de ajuda aos necessitados, sim, mas ao trabalho. Porque o trabalho feito com excelência e dedicação, com ética e justiça, para o bem do próximo, em serviço da comunidade que nós estamos inseridos, este trabalho glorifica a Deus, e é exatamente esse que é chamado de boas obras. E essas boas obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Meus queridos irmãos, Deus trabalha, e trabalhar é uma expressão da imagem de Deus em nós. Nós cremos firmemente que nós somos vocacionados, todos nós somos vocacionados. Uma coisa que a reforma protestante mudou na concepção dos cristãos daquela época e dos anos que se seguiram, foi esse entendimento, porque naquela época existia tipo uma gradação entre trabalho mais importante e trabalho menos importante, e o clero, aquele trabalho sacerdotal, sagrado, era mais destacado do que os demais trabalhos, e a reforma protestante vem romper com isso daí. Primeiro, a reforma protestante diz que não existe clero. Não existe clero. Eu não sou clero, nem os presbíteros. Toda a igreja é reino de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. O sacerdote não é só o pastor. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos o mesmo dever cristão. O pastor tem só um papel docente e de liderança. Mas todos nós somos sacerdotes. E também rompeu com essa ideia de que vocação é somente aquele que é chamado para o sagrado ministério. Meus irmãos, toda vocação é sagrada. Toda vocação é sagrada. Você foi chamado para servir a Deus aonde Deus te colocou. E não existe, nesse caso, profissão melhor ou pior. Não é que o pastor, por se dedicar à vida eclesiástica, é mais importante do que um mecânico de trator. De maneira alguma.
Todos nós temos a mesma função, ou melhor, a mesma vocação. Vou mudar o termo, porque eu vou diferenciar função de vocação. Todos nós temos a mesma vocação. Qual é? Glorificar a Deus aonde Deus nos inseriu. São funções diferentes, sim, e é importante que seja. Imagina um mundo só de pastores. Ninguém ia comer nada, né? Não ia lavrar a terra, não ia ter construções. Então, todos nós temos funções diferentes, mas se nós somos cristãos, a vocação é única. Eu me lembro de um pastor, num curso que fiz ano passado, ano retrasado, da City, que também trabalha essa noção de fé e trabalho. E este é o pastor Marcelo, que trabalha na Argentina. Ele é doutor, professor universitário, e está à frente de algumas organizações lá na Argentina. E ele então tem dupla ocupação. Ele trabalha como pastor na igreja e ele é professor universitário e trabalha na academia. E alguém levantou a mão e falou: como que é ter bivocação? Aí ele deu na lapa, né? Ele diz: bivocação não, vocação é só uma. Eu tenho biocupação, mas a vocação é só uma: glorificar a Deus através da minha vida, aonde eu estiver. Entenderam? Não existe distinção. Esse é o ponto. Olha só que interessante, eu estou usando bastante de uma série de sermões do reverendo Vinícius Jordão, meu amigo, né, que ele expôs lá na igreja presbiteriana Mosaico de Anápolis. E essa série é intitulada também Fé e Trabalho, e ele faz essa distinção, vocação e trabalho. Ele diz que vocação, essa é uma fala, uma definição do reverendo Vinícius Jordão. Vocação divina é o que define minha identidade como filho de Deus. Vocação divina é o que define minha identidade como filho de Deus. Você foi chamado. Se você é crente, você foi chamado. Isso está nas Escrituras Sagradas. Romanos 8, por exemplo, a partir do versículo 30, nós temos lá: aquele que ele escolheu, a estes também ele... Ixi, fugiu? Aquele que ele escolheu, a estes ele também chamou. Então isso é vocação, chamado. Vocação é o que me define como filho de Deus. Qual que é a sua vocação? Você é chamado para ser o quê? Filho de Deus. Vamos falar isso? Vou fazer igual os irmãos pentecostais agora. Vamos falar: eu sou chamado para ser filho de Deus. Vamos? Eu sou chamado para ser filho de Deus. Amém? Essa é a nossa vocação. Você é filho de Deus. Agora, o que é o seu trabalho? O trabalho é a função que eu desempenho com o objetivo de cumprir a minha vocação divina. Entenderam? O trabalho não é necessariamente a minha vocação. Eu fui vocacionado para trabalhar em certa área, mas antes de tudo minha vocação é ser filho, e o trabalho é a minha função. Olha que coisa legal. Qual é a minha função? Eu sou filho de Deus sendo pastor. O Wade é filho de Deus sendo multimilionário, sendo gestor de empresas. Brincadeira, viu, Wade? E por aí vai. Todos nós temos funções diferentes, trabalhos diferentes, mas a nossa vocação é uma apenas: glorificar a Deus através de nossas vidas. O que é destacado, e o Vinícius Jordão também destaca nessa diferenciação, é que no final das contas Deus não elegeu trabalhos, Deus elegeu pessoas. E é através de pessoas que Ele efetua trabalhos no mundo. E não através de trabalhos que Ele... Entenderam? Deus elegeu pessoas para desempenhar o seu papel como cristão, na função que Ele também colocou, que Ele nos deu, conforme os dons também que nós temos. E isso faz toda a diferença. Outro livrinho, um livrinho também que eu estou usando, é esse daqui do Jordan Rainer, Maestria. Ele traz 3 mentiras sobre o trabalho. A primeira: você pode ser qualquer coisa que quiser.
O ser aqui no sentido de você pode definir a sua identidade através da sua escolha de trabalho. E nós devemos sempre entender que a nossa identidade está na vocação divina. E a segunda coisa é, você pode fazer tudo o que quiser. Uma vez que você definiu a sua identidade, então você faz o que você quiser. E, mais uma vez, entendendo que nós temos um papel de glorificar a Deus através da nossa função, do trabalho que exercemos, isso traz alguns limites. Eu tenho que entender aonde Deus me quer. Eu tenho que entender a vontade dEle para a minha vida. Eu tenho que entender. Há, com certeza, trabalhos que não são justos. E por não serem justos, eu devo abrir mão. E por fim, sua felicidade é o principal propósito para você trabalhar. Isso daqui é bem pós-moderno, é bem nossa era mesmo. Vai lá, você tem que ser feliz através do seu trabalho. O que importa é você ser feliz e sempre é isso. Gente, esse é o grande problema. Nós trabalhamos para glorificar a Deus, e é glorificando a Deus que seremos felizes. E não porque somos autorrealizados. Aí há uma idolatria, nós vamos falar sobre a idolatria e o trabalho. Autorrealizados, que idolatria? A idolatria do sucesso, a idolatria da riqueza, da prosperidade. Porque eu fui próspero, então sou feliz. Não, porque nunca é suficiente. Convenhamos, nunca é suficiente. Você nunca vai se sentir autorrealizado se este é o fim que você trabalha. Você nunca vai se sentir rico bastante se esse é o fim que você trabalha. Você nunca vai sentir que você é bem sucedido se este é o fim que você trabalha. Por isso nós precisamos mudar essa perspectiva. Bom, depois de toda essa introdução, vamos entender o que está acontecendo aqui em Gênesis 4. Primeiro eu vou só trazer um pouco da narrativa que está acontecendo aqui, a narrativa que os irmãos já conhecem. Então, na verdade, eu vou lembrar os irmãos. Nós temos aqui, no início de Gênesis 4, após a queda do homem, o nascimento de Caim e Abel. E o texto destaca as suas diferentes profissões. Então, diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida de Caim, e ela louva ao Senhor, diz adquirir um varão com auxílio do Senhor, e depois ela dá à luz a Abel, irmão de Caim. E o texto finaliza nesse versículo 2 dizendo que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Até então, nenhum juízo de valor, nenhum trabalho é melhor do que o outro aqui. Simplesmente cada um desempenha uma função. São funções mais simples naquela época. Claro, nós temos o início da humanidade, então um foi lavrar a terra e o outro foi cuidar de ovelhas, de animais. Aqui encerra. E aí, no versículo 3, nós vemos as ofertas de Caim e Abel e aquela oferta que o Senhor se agradou, 3-5. Diz a palavra do Senhor que depois disso aconteceu que ao fim de certo tempo, existia no coração desses irmãos, ou na educação desses irmãos, o entendimento que eles deveriam ofertar ao Senhor. Talvez esse entendimento tenha sido passado de Adão para eles. Então Adão, como pai, e claro, Adão recebeu do Senhor certamente esse ensinamento também, ensinou seus filhos que eles deveriam adorar ao Senhor com aquilo que eles tinham, com seus bens. Então, depois de um certo tempo, eles resolveram fazer essas ofertas. E os dois pegam daquilo que eles têm. Caim foi agricultor, e então ele pegou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O texto não diz que a oferta era demasiadamente ruim, só diz que ele pegou do fruto da terra e levou essa oferta ao Senhor. Contudo, Abel tem um diferencial, tem uma excelência a mais na oferta, tem um destaque a mais na oferta, e é o que nós lemos, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, ele pegou a sua ovelha mais gorda, o seu cabrito mais gordo, pegou das primícias o melhor, e entregou para o Senhor. E nós sabemos, com base em Hebreus, que isso Abel fez pela fé. Ele creu no Senhor, creu na provisão do Senhor e entregou o melhor para Deus. Isso é um princípio que nós tiramos até hoje, por exemplo, para os dízimos e as ofertas.
Não só para isso, nós vamos aplicar também no nosso trabalho comum. Então, é um ato de fé entregar ao Senhor o melhor, entregar o melhor para o Senhor, crendo que Ele vai nos sustentar e não vai nos faltar. Entregar tudo do nosso trabalho e vivermos dentro do trabalho, do ambiente do trabalho com ética, mesmo que as pessoas venham nos perseguir. Uau! Então Caim entregou o melhor. E Deus se agradou, o texto deixa claro. Então, o Senhor se agradou. Eu falei Caim, mas é Abel, né? Abel entregou o melhor. E, é rato falho, né? Vocês se lembram que eu tenho 2 pequenas. O Senhor se agradou de sua oferta. É isso que diz. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Observe que primeiro de Abel e depois de sua oferta. O que nós temos a seguir? Nós temos a ira de Caim contra Abel. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irado e fechou a cara. Ficou emburrado. Né? Pensa naquele empregado que o patrão manda fazer uma coisa, manda o outro fazer, o outro faz bem feito e ele não faz tão assim, faz, mas não faz tão bem feito. O patrão elogia o outro e o que não fez tão bem feito fica emburrado. Em vez de fazer melhor, o que ele faz? Culpa o outro. Culpa sua. Quem mandou ser tão certinho? Culpa sua. A inveja. Olha só. Então Caim ficou irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Se você não fizer bem feito, não é verdade que eu vou aceitar? Por que você anda irritado? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera, e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Contudo, Caim não dominou. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. E então, por fim, nós temos nesse texto o castigo do Senhor. O Senhor volta para Caim e diz: onde está Abel? Versículo 9, o Senhor sabia, mas queria que ele fosse confrontado pelo seu erro. E Caim responde de uma maneira ignorante. Ele diz: não sei, por acaso sou tutor ou guardador do meu irmão? Eu tenho que dar conta do meu irmão agora? E o Senhor diz, depois dessa resposta desaforada, Deus disse para ele: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra. Toda vez que nós não entendemos os princípios bíblicos de trabalho, de glória a Deus, de excelência, e trabalhamos motivados pela aprovação, pela aceitação do outro, para agradar homens, é maldição que vem e não bênção. É isso que o texto está nos revelando. Então o que aconteceu? Maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, olha só, agora ele vai ter mais sofrimento no trabalho. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E a sequência, o Senhor vai dizer que não, Caim não será morto. Deus coloca uma marca em Caim para que ele não venha a ser morto. Então temos o castigo do Senhor contra Caim. Quais princípios nós podemos tirar desse texto sobre o trabalho? O primeiro princípio, que já destaquei de certa forma, é que não há profissão melhor ou pior. Todo trabalho justo é digno. Claro que existem trabalhos que não são justos. Quais? Aqueles que defraudam, aqueles que de maneira corrupta roubam dos outros, aqueles que difamam, aqueles que são imoralmente errados. Então nós precisamos trabalhar com ética. Claro que existem trabalhos que não são éticos, trabalham na base do defraudar, na base imoral, na base do perseguir, na base do roubar, na base do destruir. E quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Jesus veio para que nós tenhamos vida
e vida em abundância. Agora, todo trabalho justo é digno, e não importa qual seja, não existe distinção. Não é que trabalho eclesiástico é mais importante do que o trabalho comum. Não. Todos os trabalhos devem ser dedicados a Deus. Na sua profissão, você deve dedicar ao Senhor. Tim Keller fala sobre isso. Ele diz: quando encaramos o trabalho como uma vocação divina, encontramos significado e propósito em nossas atividades diárias, independentemente da natureza do trabalho em si. Mesmo lavando louça, nós entendemos que é para a glória de Deus, e por isso fazemos com excelência. Nós fazemos dedicando ao Senhor e para a glória dele. Isso é maravilhoso. Então, toda profissão deve ser para a glória de Deus. Não há profissão melhor e pior. Todo trabalho justo é digno. Amém? Nosso trabalho deve ser uma oferta agradável ao Senhor. Esse é o segundo princípio que nós temos nesse texto. Nós vimos que Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. O melhor do nosso trabalho deve ser dedicado ao Senhor. E nós podemos encontrar meios no nosso trabalho para glorificar a Deus. E o principal meio é, sem dúvida nenhuma, fazê-lo com excelência, dando o melhor de nós e de maneira justa em prol dos outros. Muitas vezes os cristãos são taxados como aqueles que são chatos no ambiente de trabalho. E terrivelmente algumas empresas consideram os cristãos um perigo, porque são os que roubam, são os que difamam, são os que perseguem, são os que defraudam, como se fosse uma coisa diferente, fé e ambiente de trabalho. E meus queridos, vocês entenderam que no trabalho nós espelhamos a imagem de Deus em nós. Quando trabalhamos, isso é um reflexo da imagem de Deus em nós. Se você é um cristão verdadeiro, com fé, então você vai fazer o seu trabalho com dedicação. Você vai ter prazer em fazer. Você vai dar o melhor do seu trabalho. Você vai chegar cedo, você vai sair tarde. Claro, respeitando suas limitações. Mas você não vai achar o trabalho como enfadonho. Você não vai ser o cara fechado, o murmurador, o reclamador do seu trabalho. Mas você vai fazer com alegria, com satisfação. Entenderam a diferença? As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente em você. O que é? O que é esse seu sorriso? Por que você recebe uma briga, né? um sapo do patrão, e você continua com essa cara leve, tranquila? Não estou dizendo também, meus irmãos, que nós devemos ser humilhados no ambiente do trabalho. Não. Se está havendo alguma perseguição no ambiente do trabalho, alguma injustiça, existem os meios, e o cristão pode ir atrás sim. Mas antes de tudo, nós precisamos entender que somos cristãos. E como cristãos, nós não revidamos por pura vingança. Ao contrário, nós dedicamos tudo como oferta agradável ao Senhor. Olha aqui que diz Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele pegou a sua fé e aplicou em seu trabalho, de maneira a tirar o melhor do seu trabalho e dar ao Senhor. Olha que coisa legal. Ele não viu diferença. Ele tirou o melhor do seu trabalho e deu ao Senhor. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O seu testemunho continua de geração em geração até hoje, porque ele aplicou a sua fé e ofereceu ao Senhor o seu trabalho, as primícias do seu trabalho, como oferta agradável. O Tim Keller nos diz que o trabalho não define nossa identidade. Apesar de que na nossa cultura parece que o trabalho define identidade. Às vezes, quando a gente pergunta quem você é, normalmente a resposta é a profissão, né? O que você é? Eu sou pastor. Não, eu não sou pastor. Essa é a minha vocação eclesiástica, né? Profissão. Nós não chamamos de profissão o trabalho pastoral, mas seria profissão, é onde eu estou. Mas quem eu sou? Eu sou filho de Deus.
eu sou cristão. Esse é o ponto. O trabalho não nos define, não define a nossa identidade, mas é uma arena onde podemos viver nossa identidade como filhos e filhas de Deus. O trabalho, segundo Tim Keller, é uma forma de participar da missão redentora de Deus no mundo, trazendo ordem, beleza e prosperidade onde há caos, feiura e pobreza. Como eu disse aos irmãos, eu estou também usando um pouco do estudo do reverendo Vinícius, e o Vinícius conta a história que ele recebeu também de outro, de uma irmã, uma senhora, que era CEO de uma empresa gigantesca, multinacional de diamantes, e ela tentou aplicar esses princípios, como aplicar os princípios de fé e trabalho dentro dessa empresa que eu sou CEO, e ela soube que na África, numa das tribos ali, as mulheres, elas eram violentadas, perseguidas, tinham braços arrancados, seios arrancados, por causa de toda a corrupção em torno da extração de pedras preciosas. Então ela desenvolveu um ministério nessa empresa, de dar emprego a essas mulheres num ambiente em que somente as mulheres estariam, e protegido para que homens não viessem e atacassem essas mulheres. Então ela deu dignidade às mulheres ali daquela região, oferecendo emprego e segurança para que elas pudessem trabalhar, suprir a necessidade das suas famílias e não serem violentadas ou atacadas como de fato eram. É isso. Como eu posso usar o meu trabalho para participar da missão redentora de Deus no mundo, da restauração de todas as coisas, trazendo ordem, beleza, prosperidade onde há caos, feiura e pobreza? Como eu posso usar a engenharia para construir prédios de maneira que glorifiquem a Deus? Entenderam? Esse é o ponto. Então, o nosso trabalho deve ser uma oferta agradável ao Senhor. Em terceiro lugar, a motivação de nosso trabalho deve ser a glória de Deus. Nós temos aqui no versículo 5 e 7 um Caim irritado. Irritado, o termo diz. Por que você está irritado? Cara fechada. E a grande questão é por que ele ficou irritado e por que ele ficou de cara fechada? Porque Caim queria usar o seu trabalho para ter aprovação. Ele tinha uma idolatria, eu já falei sobre ela, a idolatria da aprovação, a idolatria da autorrealização, a idolatria do sucesso. E quando ele não foi aceito ou aprovado, ou quando Deus preferiu a oferta de Abel e preteriu a oferta de Caim, o que ele fez? Ficou irritado, cara fechada. E isso trouxe autojustiça para o seu coração. Aquela pessoa que se vitimiza, que é cheio de mimimi, aquela pessoa que é cheia de milindro, e além de se vitimizar, em vez de olhar para si e ver aonde ele pode melhorar, ele colocou a culpa no seu irmão e se vingou, assassinou o seu irmão. Entenderam? Olha se não é isso que acontece no ambiente de trabalho. Pessoas que ficam irritadas por causa da prosperidade, da excelência, da promoção do outro, e que acham que o seu infortúnio no trabalho é culpa do outro, em vez de buscarem melhorar. E no final das contas, a motivação para o trabalho só são os aplausos. E meus queridos irmãos, quando a nossa motivação for apenas os elogios, nós não vamos trabalhar para a glória de Deus. Esse é o problema. Nós não trabalhamos para a autorrealização pessoal. Nós trabalhamos para a glória do Senhor. Olha só, o Keller nos diz: trabalho não deve ser separado da nossa vida de fé. Deve ser uma expressão natural da nossa relação com Deus e uma forma de glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. É uma expressão natural. Se eu estou com o Senhor, se eu creio no Senhor, eu faço com prazer, eu sirvo as pessoas, eu trato as pessoas com amor, com docilidade, porque é uma expressão natural da minha relação com Deus e uma forma de glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Uma última coisa, e é a nossa conclusão, é que todo esse texto nos mostra que Deus conhece o nosso coração.
Isso daqui deve trazer para nós temor, respeito, zelo e uma busca constante de excelência. Claro, meus irmãos, não motivado pelo mérito pessoal, pela autojustiça, claro que não. É tudo pela graça. É porque Deus trabalha por nós e trabalhou na cruz que nós podemos trabalhar para a glória dele, porque fomos feitos nova criação. Nunca esqueçam do Evangelho, porque senão isso daqui vira puro moralismo, puro legalismo. Você só pode aplicar todos esses princípios porque primeiro Cristo trabalhou por você, e porque você é uma nova criação, e porque você é filho de Deus, vocacionado para ser filho de Deus, então você trabalha como um filho de Deus. Agora entenda, Deus conhece os nossos corações. Deus chega para Caim e fala: por que você está irritado? Isso mostra que Deus conhece o coração dele. Não é certo que se você proceder de maneira correta, vai tudo dar certo? E depois Deus volta para Caim e diz: cadê seu irmão? Deus conhece, Deus sabe a motivação do nosso coração, Deus sonda o nosso coração. E talvez então a nossa oração deve ser o Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho errado, algum caminho tortuoso, e guia-me pelo caminho eterno. Porque Deus sabe. Por que você se levanta toda manhã? Qual é a motivação de você se levantar? E olha só, eu vou fazer uma reflexão comigo, pastor. Por que eu me levanto toda manhã? Para fazer a igreja crescer? Para ter sucesso no pastoreio? Para alimentar a minha família? Parece ser algo bonito, né? É sim, nobre, você sustentar o seu lar. Mas essa não deve ser a principal motivação. A principal motivação deve ser o quê? Eu levanto toda manhã e tomo meu cafezinho para me alegrar, porque eu vou glorificar a Deus, porque eu tenho que trabalhar para a glória do Senhor. Amém? Como praticar tudo isso? Olha essa frase do Jordan Heinel, naquele livro Maestria. Ele diz: seguir a Cristo significa toda a nossa vida, incluindo o nosso trabalho, como serviço a Deus e ao próximo, em vez de um meio de obter algo deste mundo. Então o trabalho não é um meio de obtermos coisas no mundo. O trabalho é um meio de servirmos a Deus e ao próximo. E isso é discipulado. Isso é viver como um seguidor de Cristo. Se você é um discípulo, se você segue a Cristo, o trabalho deve ser um serviço a Deus, um serviço ao próximo, inclusive sua família, porque você vai sustentá-la através do seu trabalho, e não um meio de você obter coisas deste mundo. Por isso, entenda, o trabalho que glorifica a Deus é feito com excelência e é dedicado ao Senhor como oferta agradável. Excelência. Essa é uma das coisas que transformou o mundo através da reforma protestante, porque uma vez que entendemos que somos vocacionados pelo Senhor e que a função que desempenhamos, o trabalho, ele não é menor do que o outro trabalho e que nós devemos glorificar a Deus em nosso trabalho, isso fez com que as pessoas dedicassem as suas vidas de maneira integral naquilo que elas fazem, ao ponto de transformar o mundo. Transformar o mundo, trazer coisas boas ao mundo. Então o trabalho que glorifica a Deus é feito com excelência. Entenda, meus irmãos, nós às vezes entendemos o trabalho para Deus apenas o que fazemos aqui: cantar, tocar, dar aula, trabalhar no som ou na transmissão. E não, meus irmãos, isso daqui é importante, é um trabalho importante, é um serviço importante também. Mas isso daqui é a parcela mínima daquilo que Deus nos chamou para fazer. O ponto é que você glorifica a Deus todos os dias da sua vida. E você vai gastar mais tempo fazendo outra coisa, e não esse daqui. Esse daqui, às vezes é um dia por semana. Talvez mais, talvez menos. Mas o outro não. São 6 dias ou 5 por semana. Então, dedique-se, faça com excelência, como oferta ao Senhor. O pecado, porém, traz inveja, autoaprovação, orgulho e vingança para o ambiente do trabalho. Só o Evangelho pode redimi-lo. Só Cristo pode redimi-lo. E nós vamos continuar falando sobre isso.
Agora, se você está trabalhando, ou no seu ambiente de trabalho, você é promovedor de inveja, de orgulho, de vingança, de competição nociva, de autoaprovação, se você fica com inveja dos outros, com raiva, quer destruir, cheio de fofoca, de maledicência, precisa se arrepender. Ou antes você precisa se perguntar uma coisa: eu sou cristão mesmo? Cristo já é o Senhor da minha vida? Porque se trabalhar é a expressão da imagem de Deus em nós, como que alguém que trabalha dessa forma está espelhando Deus? Não está. Não tenho dúvida que não está. Terrível. Ou cheio de tristeza, de angústia, de amargura. O cristão ser aquele mais carrancudo, o mais desrespeitador, o menos gentil. Tomemos cuidado, meus irmãos. O trabalho é um meio de contribuir. Antes, nós cristãos somos chamados a integrar a fé ao trabalho, compreendendo nossa vocação divina de filhos e servos do Senhor. Somos filhos e somos servos dele. O trabalho, agora sim, é um meio de contribuir para a restauração de todas as coisas. Por isso, eu preciso entender que ele não é apenas algo que fazemos para ganhar a vida, é uma maneira de servir a Deus através do serviço aos outros. Lembrem-se, ou se lembrem que eu disse que iríamos terminar com essa frase: eu preciso contribuir com a restauração de todas as coisas. Por isso o trabalho não é um meio só para ganhar a vida, é um meio que eu utilizo para servir a Deus através do serviço aos outros. Curva sua cabeça e ore.